O que você faria se descobrisse que a maior agência de inteligência do mundo agora passou a ser batizada com o nome do deus egípcio dos mortos? Donald Trump deu a ordem. Os arquivos ufológicos dos Estados Unidos devem ser abertos agora. Mas a pergunta que ninguém ainda está fazendo é por que criar o projeto Anubis neste exato momento? No vídeo de hoje vou mostrar a vocês o que pode estar por trás dessa ação e que talvez seja a maior cortina de fumaça de toda a história. Durante toda a história da ufologia, como você pode constatar no nosso curso de ufologia científica, curso gratuito que estamos oferecendo aqui, aula por aula, no canal do Detetive do Improvável, você vai ver que muitos presidentes americanos falaram publicamente de forma até bastante bombástica sobre o tema de ufologia, os grandes segredos de corpos, de aeronaves inteiras ou de seus pedaços, tecnologia reversa e tudo que possa ser aproveitado desse contato, sempre foi mencionado e faz parte da história da ufologia. Agora, já tivemos também a declaração do Barack Obama dizendo que não sabia realmente de nenhuma informação sobre um subsolo na área 51 ou em outra base que tivesse corpos alienígenas, mas que para ele os alienígenas existem sim. Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51? Area 51. Outros presidentes chegaram a ter seus contatos ufológicos. O Ronald Reagan falou sobre a ameaça que poderia vir do espaço, um inimigo comum contra toda a humanidade. Perhaps we need some outside universal threat. On 5 separate occasions, Ronald Reagan made references to an outside alien threat and the unifying effect it would have on us all. One such reference was made in September of 1987 while addressing the United Nations. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? What could be more alien to the universal aspirations of our peoples than war and the threat of war? E isso ainda na década de 80. E agora nós tivemos a notícia que remete a uma promessa de campanha de Donald Trump, que seria a abertura ou desclassificação dos arquivos ufológicos que estariam ainda em segredo. Bom, a gente sempre vai questionar a questão da transparência, né? E eu separei aqui, como sempre, para vocês alguns tópicos para a gente discutir. O primeiro deles é justamente se essa transparência vai ser absoluta ou se vai ter aquelas velhas fotos de documentos com aqueles riscos pretos, né, gente? Que fica censurando parte do texto, que a gente viu até em alguns documentos de Varginha aqui no Brasil. E também a gente sempre pensa por que, tendo essas informações, presidentes americanos e do restante do mundo optaram por esconder, acobertar, como se fala mais na ufologia, essas informações. Será que, por exemplo, teria a ver com o impacto social, que também já foi muito teorizado sobre as nações, sobre como o mundo ficaria se oficialmente fosse divulgado que haveriam corpos e um contato alienígena oficial já teria acontecido? Qual seria a reação do mundo de ter passado agora quase 70 anos, né, sem saber o que estava cruzando nossos céus e entrando em contato com algumas pessoas, inclusive as sequestrando? Seria um termo a ser adotado mais do que abduzido, que termina sendo, para a questão oficial, um eufemismo, né, de você ter a sua liberdade de ir e vir ceifada por alienígenas. Então, todas essas questões do impacto social é um dos pontos que a gente teria que
pelo menos cogitar se justificaria ou não a ação desses governos que tentam acobertar, dessas forças armadas que tentam acobertar o tema da ufologia. Se eles têm um melhor embasamento que justificaria que isso seria realmente o melhor para a humanidade. E aí agora chega esse momento onde se falou da agência de inteligência americana chamada Anubis, né? É uma nova estrutura, então, de monitoramento e de análise dessas anomalias, das anomalias ufológicas, né, dos UAPs, como estamos falando agora. E o que seria Anubis? O que chama a atenção é o nome escolhido, que remete realmente ao deus egípcio da morte, né? Vamos falar grosseiramente assim sobre Anubis, porque era um deus de múltiplas funções, mas que se caracteriza para a grande mídia como se fosse o deus dos mortos, o deus que guia o espírito dos mortos para a terra dos mortos. O que é que isso então teria? O que é que esse nome teria ligado ou por que foi escolhido para denominar a agência de inteligência, né? Sugere realmente, como eu escrevi aqui, uma natureza, né, do que está sendo investigado, sempre se o nome tem a ver com o que está sendo investigado ali. Mas até agora não se sabe nem sequer se a agência Anubis é uma agência militar ou uma agência científica. Outrora, se fez essa troca, né? Muitos militares americanos fizeram ligações com empresas privadas e públicas científicas e o resultado é o mundo que nós temos hoje. A gente sabe daquela questão do que a gente viu no curso de ufologia científica sobre o mosaico de hipóteses que a gente precisa considerar. A ufologia não é somente a hipótese dos EBs, né, das entidades biológicas extraterrestres. A ufologia também tem a questão dos Black Projects, os projetos ocultos, sombrios, que tem de tecnologia de ponta que nos pareceria tecnologia extraterrestre. Então, essa questão também precisa ser considerada por alguém que investiga ufologia. E qual seria, então, o impacto na ufologia científica? Bom, assim, uma entrada de uma nova agência de oficial desse porte muda bastante o jogo, o tabuleiro, né? E sobretudo para a chamada ufologia civil, né? É ela que luta há 70 anos, depois que os grandes projetos de ufologia saíram de cena, né? E concluíram que não tinha nada de científico. Por que nós temos ufologia hoje? Como foi falado no nosso curso, nós temos ufologia hoje por uma ação civil, né? Pessoas civis que não tinham tanta especialidade ou que tinham especialidades se dispuseram a investigar sozinhas, e isso é história da ufologia até hoje, a ufologia civil, como falamos. Então, essa é uma questão de ter mais uma agência de inteligência muda bastante o jogo, porque nós não sabemos suas reais intenções, ou, como falei, sequer se são militares ou científicas isoladas. Então, assim, a gente, quando fala desses temas, está usando o rigor lá do livro que foi lançado, que é nosso material de estudo, o Manual de Ufologia Científica, e justamente para a gente não ser, né, engolido por as narrativas sensacionalistas, ou até, vamos falar das nefastas narrativas oficiais, que às vezes são para acobertar, fazer a cortina de fumaça, que a gente vê muitas vezes a ufologia ser utilizada com este fim. Bom, o que a gente pode esperar nos próximos meses, e o convite que fica a partir desse vídeo para todos vocês que gostam do tema, é o estudo profundo, gente. Tentar saber a história da ufologia, tentar saber os personagens, como grandes presidentes já tiveram determinados contatos, isso desde de
de Eisenhower, né, que fala que ele teve um contato numa das bases com alienígenas que pousaram, tudo combinado, e foi ele que disse também, entre outros presidentes, que o maior erro da humanidade seria juntar as inteligências científicas privadas ou públicas com os militares. Os militares, para alguns presidentes lá da década de 50 e 60, não significaria uma aliança saudável. Da mesma forma, algumas empresas privadas representariam extremo risco para a humanidade por ter informações altamente sigilosas sobre tecnologias alienígenas. That aliens are real. Have you seen any evidence of non-human visitors to Earth? Well, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. You know? So aliens are real. Well, I don't know if they're real or not. I can tell you he gave classified information. He's not supposed to be doing that. What was He classified? made a big mistake. He took it out of classified information. No, I don't have an opinion on it. I never talk about it. A lot of people do. A lot of people believe it. Então, a gente vai finalizar vendo, né, se realmente o Trump vai até o fundo com isso, até como uma retaliação ao que o Obama falou agora, que disse que não existia nada de escondido, embora acredite que existem extraterrestres. O Obama até falou, olha, se tem, esconderam do presidente e a grande conspiração é uma realidade. Então, a gente vai acompanhar junto com vocês e trazer aqui no canal tudo que foi importante sobre o tema. Um grande abraço a todos.